Fala galera, bem-vindos ao Café em Cripto. Meu nome é Ed e hoje eu vou ensinar vocês como que se analisa uma moeda. Para analisar uma moeda, você vai ter que ir lá no site CoinMarketCap e vamos usar como exemplo hoje o Bitcoin para você entender porque é uma moeda bem conhecida. Tem um link aí na descrição, então para ficar mais fácil já clica aí no link que vai direto para a página. Então beleza, estamos aqui na página do CoinMarketCap na área do Bitcoin. Ali do lado direito você vai ver, tá escrito assim, BTC Estatísticas de Preço. Tem um monte de informação lá, vamos passo a passo para você entender o que elas significam. Dominância de mercado está em 39,62%. O que é a dominância de mercado? Quer dizer que todo o dinheiro investido no mercado cripto, em todas as moedas que existem, 40% desse dinheiro está investido em Bitcoin. Ele está em primeiro no ranking e a sua capitalização de mercado é 4 trilhões 987 bilhões 151 milhões e 163 mil. Como que esse valor de captação de mercado é definido? Ele é definido pelo número de moedas que existem em circulação, multiplicada pelo valor atual de mercado. Então, você pegar lá no fim da página, está escrito assim, fornecimento circulante, existem 18.918.687 bitcoins, vezes o valor de mercado, que é 256 mil, a 275, você multiplica um número pelo outro, você tem a capitalização total de mercado, que é o número que eu falei de quase 5 trilhões de reais. Aí você tem a capitalização de mercado totalmente diluída. O que é esse valor? Esse é o valor, é o fornecimento máximo de bitcoins, que quando todos os bitcoins foram minerados, lá em 2100 e caralhada, ele vai chegar a 21 milhões total de bitcoin. Você multiplica esse valor pelo valor atual de mercado, aí você vai ter a capitalização máxima totalmente diluída. E o valor seria hoje em dia, se todos os bitcoins estivessem em circulação, multiplicado pelo valor atual do mercado, seria de 5,5 trilhões de reais. Aí existem outras informações, como a máxima diária, máxima de 30 dias, máxima de 90 dias, para você saber quanto foi os pontos que o ponto que essa moeda em particular que você está analisando atingiu. Agora, pessoal, por que é importante você entender a capitalização de mercado? Porque a capitalização de mercado te diz quanto que aquela moeda vale. O valor em si da moeda não influencia. Você pode pegar uma moeda como, por exemplo, a Shiba, que vale 0,000 não sei quantos centavos de dólar. Mas ela tem uma capitalização de mercado de 20 bilhões, ou seja, muito alto. Então, para o valor dela dobrar, ela precisa receber mais 20 bilhões de dólares de investimento nela para ela valorizar 100%. Ou seja, o Bitcoin ele tem 5 trilhões de reais de capitalização de mercado. Ou seja, se você comprasse R$1.000 em Bitcoin hoje, para esse valor atingir R$2.000, ele teria que receber mais 5 trilhões de reais de capitalização. Ou seja, 5 trilhões de reais teriam que ser comprados em Bitcoin para a capitalização do mercado subir. Ou seja, é um valor muito alto. Então, por isso que você tem que entender que quanto maior a capitalização de mercado uma moeda tem, menor é a chance dela valorizar. Uma outra coisa muito importante quando você vai analisar uma moeda é a liquidez. O que significa liquidez? Eu achei uma descrição ótima aqui para ficar bem fácil de você entender. Abre aspas. Liquidez refere-se à facilidade com que um ativo pode ser comprado ou vendido em um preço estável em um determinado mercado. Quanto mais rápido você puder vender um ativo mais próximo possível do seu preço pedido, mais líquido uma troca é considerada. Então, por que a liquidez é importante? Quando você vai investir numa moeda, se é uma moeda completamente desconhecida, uma altcoin que acabou de sair ou uma meme coin, a liquidez dela provavelmente é muito baixa, porque não existem pessoas trocando aquela moeda muito, então a demanda dela é menor, o valor que ela tem em reserva nas corretoras é menor. O que isso significa? Quanto menor liquidez uma moeda tem, menos estável o preço dela é. Quando a procura daquela moeda aumenta ou a oferta daquela moeda aumenta, o valor dela irá mudar drasticamente. Então vamos usar como exemplo aqui para vocês entenderem na prática como que a liquidez funciona. Vamos lá, se eu for aqui no site da Uniswap e eu trocar um Ethereum por USDT, que representa $1 americano,
quanto que eu vou receber? O valor atual do Ethereum tá 3.760 dólares. Ou seja, se eu trocar um Ethereum, eu vou perder ali $1 de taxa. Agora, por exemplo, se eu trocar 1.000 Ethereums por USDTs, quanto que eu vou receber? Eu vou receber 3.753.380 dólares. Ou seja, eu perdi 0,2%. Vamos chutar o balde agora. Vamos supor que a gente tivesse 100.000 Ethereums e eu quisesse trocar esses 100.000 Ethereums por USDT, que supostamente era para valer $1 americano. O valor total atual de mercado que eu receberia por esses 100.000 Ethereum seria 376 milhões de dólares e 117 mil. Porém, a liquidez que essa corretora tem, ela não consegue me dar esses 100.000 Ethereums a esse valor. Eles colocaram aqui que eu receberia 152 milhões de dólares e 135 mil. Eu perderia 59,6% do valor total. Galera, por que é importante entender a liquidez? Quanto menor a liquidez de um ativo, mais difícil vai ser para você vender ele. Quando o mercado entrar em colapso ou quando tiver aquela loucura e você precisar vender rápido. Ou seja, a gente está falando do Ethereum. É claro, esse valor de 370 milhões de dólares é um valor ridículo, mas o Ethereum também tem uma liquidez muito alta. Mas se você pega uma moeda que tem uma liquidez baixa, quando você quiser vender ela, você pode ter muitos problemas. Quando tem aquelas moedas que estouram, especialmente as shitcoins, né? Aquelas altcoins que caem na boca do povo e a galera começa a comprar. A hora que a galera começa a despejar ela, começa a vender, é muito difícil você pegar o valor de mercado, porque a liquidez dela vai embora rapidão. Ainda mais moedas que a maioria dos developers eles têm acesso a elas e eles têm talvez 20% daquela moeda. A hora que eles começam a vender, a liquidez começa a derreter. Aí você talvez não consiga nem vender aquela moeda que você comprou, esperou valorizar, às vezes ela valorizou uma vez, 2 vezes, 10 vezes, aí a hora que você vai vender, você não consegue vender, o valor derrete na hora, em um dia, e aí já era, você fica com aquela moeda na mão. Agora, outra coisa importante sobre liquidez é a corretora que você usa. Por isso que eu sempre falo pra galera, use uma corretora renomada que tenha uma liquidez alta. Porque corretoras maiores, elas conseguem ter uma liquidez maior porque elas têm mais gente colocando dinheiro lá. Então elas conseguem ser um pouco mais estáveis. Então vamos usar o exemplo aqui. Eu tinha usado o exemplo na Uniswap. A Uniswap tem um pouco mais de 12 bilhões de dólares em liquidez, ou seja, dinheiro que ela pode trocar por outros ativos que os clientes dela querem. Então eu vou na SushiSwap. A SushiSwap é um pouco menor, ela tem mais ou menos 3 bilhões de liquidez. Então eu vou usar o mesmo parâmetro, eu vou vender 100.000 Ethereums por USDT e vamos ver quanto que a SushiSwap iria me dar. O valor é completamente diferente. Se eu vendesse 100.000 Ethereums na Uniswap, eu pegaria mais ou menos 150 milhões de dólares, para arredondar. Agora, se eu vendesse 100.000 Ethereums na SushiSwap, que tem uma liquidez bem menor, eu só conseguiria pegar 61 milhões de dólares. Então, a diferença de uma corretora para outra é menos da metade, você conseguiria pegar na SushiSwap. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, quanto maior a corretora, maior a liquidez dela. E quanto menor a corretora, menor a liquidez. Mas esse valor às vezes não influencia tanto também, porque quanto maior a corretora, ela tem maior liquidez, só que ela tem mais clientes também. Se a corretora é menor, ela tem menor liquidez e ela tem menos clientes. Num cenário em que o mercado entra em colapso, talvez isso não vai fazer muita diferença você estar numa corretora maior ou menor, porque todo mundo vai estar vendendo os ativos que nem louco. Então, como é que você se protege de um colapso do mercado? Você tem que aprender a tirar o lucro dos seus ativos conforme eles vão subindo. Então, se você comprou uma moeda e ela valorizou 2 vezes, 100% de lucro, e você fala, vou esperar ela valorizar 300%, você pode ter certeza que a hora que ela chegar a 300%, se ela chegar, ela vai derreter muito mais rápido, que a galera vai começar a vender muito mais. Então, você tem que aprender aos poucos e ir retirando os lucros dela. Se ela bater 50% de lucro, tira um pouco. Bateu 70%, tira mais um pouco. Bateu 100%, tira mais um pouco. E aí você corre o risco dela derreter ou continuar subindo. Então, assim, você tem que criar uma estratégia e seguir a estratégia à risca. Por que é importante também entender a liquidez? Porque é assim que as baleias manipulam o mercado.
Se tem um cara milionário que tem um valor muito alto de Ethereum e ele fala assim, eu vou começar a vender esses Ethereum, o preço vai cair. O que acontece? Se ele dá uma manipulada, ali no caso a gente usou 100 milhões de Ethereum, que é um valor de 300 bilhões de dólares. Talvez você fale, mas ele vai vender esses Ethereums e vai perder 150 milhões de dólares, ele é trouxa. Não, ele não é trouxa, porque ele vai vender uma parte, o preço despenca, se o valor é significativo, e aí o que acontece? Todo mundo que está alavancado no mercado começa a ser liquidado, porque as corretoras começam a vender automaticamente a moeda daquela galera para cobrir o calção que eles deixaram lá na corretora. Aí o preço começa a cair mais ainda. Aí começa a cair sozinho. Às vezes o cara vendeu uma quantidade tão alta que o preço despenca. A hora que o preço despenca e chega lá embaixo, o cara vai e compra tudo de volta de novo pela metade do preço. E aí quando subir de novo, ele vai ter um valor muito maior. É foda. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Compartilha com seus amigos aí para eles entenderem também como é que funciona. Se inscreva no canal, curte o vídeo. É nóis. Até a próxima.